Bora. 430. Segregação da massa. Então, na sexta passada, a gente terminou essa leitura aqui, vamos ver do qual foi mesmo, dos aportes para cobertura do déficit financeiro. A gente terminou essa parte, a gente vai seguir daqui, ó, segregação da massa. 4, 5, 6. É isso, né? Acho que a gente já tinha lido uma parte disso, não tinha? A gente leu essa aqui do fundo em repartição, a gente já leu também. Foi. A gente ia ler aqui, né, o fundo em capitalização, né? A gente leu aquela parte já do financeiro. Não foi isso? Eu lembro que a gente já leu essa parte. Vamos lá, então. Aqui, ó. Fundo em capitalização. 4, 5, 6, 2. Acho que é isso. Ó. A gente leu o fundo em repartição, que é o plano financeiro. Fundo em capitalização. Eu vou voltar a ler no manual, porque eu me perco aqui, ó. Vocês me perdoem, vamos lá. 4, 5, 6, 2. Fundo em capitalização. O fundo em capitalização representa um sistema estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS, sendo que seu plano de custeio será calculado atuarialmente segundo os conceitos dos regimes financeiros de capitalização, repartição de capitais de cobertura. Então, aqui são notas de rodapé, 64 e 65. Está grande aqui, mas é nota de rodapé. O registro em contas de provisão matemática previdenciária para a massa que pertencer a esse plano será realizado nas contas 22.721.03, 22.721.04, 22.721.05 e 22.721.07. São as contas de provisões para os benefícios em capitalização, que é o plano previdenciário. Então, aqui a gente viu o plano financeiro, que é o fundo em repartição, e o fundo em capitalização, que é o plano previdenciário. Lembrando que a gente já tinha visto antes a questão da necessidade de fazer a data de corte, quando vai separar as massas, né? Faz lei específica no município para poder fazer essa distinção. 457, pagamento de benefícios previdenciários. O registro contábil do pagamento de benefícios previdenciários pelo RPPS aos segurados e seus dependentes deverá ser realizado conforme lançamentos apresentados a seguir. Então, aqui agora está falando do pagamento de benefícios. A gente pegou um trecho grande ali para trás aqui no RPPS sobre o pagamento das contribuições, né, do patronal, dos segurados, parcelamentos de débitos. Aí agora a gente viu ali sobre a segregação das massas. Então aí segregou a massa, dividiu, e agora vai falar aqui dos pagamentos dos benefícios. Vamos lá. No RPPS, como é que faz então o pagamento dos benefícios? No RPPS, 1. Reconhecimento inicial dos benefícios previdenciários. Reconhecimento inicial dos benefícios. Então, faz o lançamento patrimonial, debita VPD, crédito passivo, para reconhecer os benefícios a pagar. Fazendo o lançamento contábil aqui por competência. Depois, o registro orçamentário do empenho. Ele vai fazer o empenho para encaminhar para pagamento. Então, faz o empenho, registra orçamentariamente esse empenho que foi emitido, na despesa 31,90, conforme o elemento do benefício que vai ser pago. 31,90, e aí XX aqui o elemento pode variar. Mas enfim, aqui o registro orçamentário do empenho, o lançamento patrimonial de troca do atributo de P para F, em virtude do empenho que foi emitido e por conta do reconhecimento aqui prévio
por competência da parte patrimonial, aí faz o registro aqui a partir do empenho, faz a troca do crédito empenhado a liquidar para em liquidação, né, para acompanhar essa movimentação de troca aqui de P para F, e o registro na conta de controle de DDR, do recurso comprometido por empenho. Na liquidação, o lançamento orçamentário referente à liquidação que foi efetivada, e o comprometimento dos recursos por liquidações e entradas compensatórias, o lançamento na DDR. Então, aqui na liquidação, fez o lançamento orçamentário, o controle da DDR, não fez lançamento patrimonial, porque ele já foi feito aqui atrás, o reconhecimento. Agora, é importante lembrar que, na prática, e normalmente, né, a gente fala assim, na prática, é porque é o que normalmente acontece, não quer dizer que é a forma correta, nem a forma ideal. O ideal é o que está aqui no manual, é a forma como o MCASP traz. O reconhecimento da obrigação por competência, depois o registro orçamentário para direcionar o pagamento. Agora, normalmente a gente observa, na prática, é aquele lançamento patrimonial acontecendo aqui, no momento da liquidação. Mas aqui, como já teve lá atrás, então aqui na liquidação não existe aquele lançamento patrimonial, para que não haja duplicidade. Que é um outro problema que acontece muitas vezes também. Muitas vezes você pega, faz o reconhecimento patrimonial da despesa, acontece isso muito com dívida. Tem precatórios, dívidas fundadas de maneira geral, operações de crédito, às vezes, né, você já tem o registro da dívida no patrimônio da entidade, e na liquidação o sistema acaba fazendo o lançamento de novo, aí lança VPD, lança um passivo de novo, e isso acaba trazendo problemas para a contabilidade, porque você tem um passivo dobrado, um passivo duplicado, mas também uma VPD duplicada, e você acaba tendo problemas também. Isso reflete lá no resultado do exercício. Então, sempre tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Da despesa já ter sido reconhecida previamente ou não, para saber os lançamentos contábeis que vão ser disparados quando a liquidação da despesa acontecer. Depois, o pagamento em si. Então, faz a baixa da conta de passivo, onde está registrada a obrigação. Aqui no manual, eles não trouxeram a conta do passivo. Mas esse lançamento seria aqui na conta, onde foi reconhecido o passivo financeiro. Seria nessa conta aqui. Para poder fazer a baixa da obrigação. No caso aqui, reconheceu inicialmente aqui na obrigação com passivo permanente, quando empenhou, trocou aqui para o passivo financeiro, mas é a mesma conta, só mudou o atributo. Então, aqui no pagamento, faz a baixa da obrigação. Só não sei por que eles não repetiram a conta aqui. Idem nota anterior. Poderiam ter trazido aqui, mas enfim. Então, aqui seria aquela conta do passivo, onde está a obrigação registrada. O lançamento orçamentário referente ao pagamento que foi efetivado. O lançamento contábil orçamentário disso. E a DDR utilizada. Pelo recurso que foi utilizado de fato, que saiu aqui da conta bancária. Então, aqui o pagamento do benefício. Não tem muito segredo. Lançamento comum de execução de despesa orçamentária. Vamos lá. 458. Compensação previdenciária entre regimes. Compensação previdenciária entre regimes. A compensação financeira entre regimes previdenciários decorre da previsão constitucional de contagem recíproca do tempo de contribuição e tem a finalidade de evitar que o regime instituidor responsável pela concessão do benefício seja prejudicado financeiramente por ser obrigado a aceitar o tempo de contribuição do regime de origem sem ter recebido as correspondentes contribuições previdenciárias. Então, o que é a compensação previdenciária? Quando o beneficiário
ele troca de regime, do regime geral para o próprio, ou vice-versa. E para que não haja um prejuízo financeiro do regime que está recebendo esse beneficiário, é feita uma compensação. Então, vamos ler de novo. A compensação financeira entre regimes previdenciários, ou seja, regime próprio, regime geral, entre RPPS e INSS, por exemplo, decorre da previsão constitucional de uma contagem recíproca do tempo de contribuição e tem a finalidade de evitar que o regime instituidor, que é o responsável por conceder o benefício, a finalidade é evitar que ele seja prejudicado financeiramente. Porque ele tem que pagar o benefício, olha só, por ser obrigado a aceitar o tempo de contribuição do beneficiário para o regime anterior, sem que ele tenha recebido essas contribuições. E aí acontece uma compensação entre os regimes, para que não haja esse prejuízo. Apesar de a transferência do recurso financeiro poder ser feita pelo valor líquido, conforme troca de informações entre os regimes, os lançamentos de natureza de informação orçamentária devem ser realizados pelos valores brutos, para fins de transparência e controle das despesas com inativos. Então, o que está dizendo aqui é o seguinte, que apesar da transferência, a transferência financeiramente acontecer, ela pode acontecer pelo valor líquido, tá? Pode acontecer com abatimentos. Então, olha, eu tinha que transferir tanto, mas paguei tanto, e aí vou transferir só o líquido. No orçamento, tem que fazer os registros brutos. Isso aqui por causa de um princípio orçamentário. Existe um princípio orçamentário do orçamento bruto, que diz que a gente tem que fazer no orçamento as previsões, as fixações pelos valores brutos, sem abatimento, sem descontos. Por isso que quando a gente vai registrar a receita do Fundeb, imagina a cota parte, não a receita do Fundeb em si, muito embora poderia ser também, mas você vai reconhecer a cota parte do imposto, né? A cota parte do FPM, do ICMS, aí vem o valor líquido na conta bancária. E é por isso que a gente registra o valor bruto da receita e registra a dedução, porque existe um princípio orçamentário, de que a gente tem que fazer os registros pelo bruto. Registra a receita bruta e a dedução, não o valor líquido. Às vezes você tem uma receita, ela tem um desconto de uma tarifa bancária de cobrança, alguma coisa assim. Não é correto você lançar o líquido, você tem que lançar o valor bruto e depois fazer a despesa. Né? Isso é um princípio orçamentário. E aí está reforçando aqui isso. E aí vai dar um exemplo. Suponha que em determinado mês, o RPPS possui servidores que migraram para o regime geral, com contribuições que somam R$1.000. Então imagina essa situação. É a suposição aqui do manual para exemplificar a questão da compensação entre os regimes. Então o RPPS possui servidores, o RPPS, eles eram do RPPS, e eles migraram para o regime geral. E as contribuições somavam R$1.000 nessa migração desses servidores, R$1.000. O RGPS possui servidores que migraram para o RPPS com contribuições que somam R$700. Então, olha só, tinha servidores no RPPS e eles foram para o regime geral. E as contribuições deles, que eles vão carregar, é R$1.000. Eles já tinham contribuído com 1.000. Por outro lado, vieram servidores do regime geral para o RPPS. E lá eles tinham contribuído com 700. De forma que, na compensação, o valor da compensação em si seria de R$300, por exemplo. Que é o líquido, 1.000 menos 700. Agora, como é que ficariam os lançamentos nesse exemplo, nessa hipótese? Já que o manual disse, né, falou para nós aqui, olha, que o lançamento tem que ser pelo bruto, não pelo líquido. Aí é importante quem trabalha com regime, com RPPS, checar como tem feito esses registros, se está seguindo aqui a instrução do manual ou não. Porque eu imagino que muitos devam fazer pelo valor líquido do que foi recebido na compensação.
Mas depois vocês me falam aí, depois vocês verificam. Ó. Então, como é que ficariam os lançamentos? No RPPS, reconhecimento pelo RPPS da obrigação junto ao regime geral, no valor de 1.000. Porque o RPPS tinha recebido esses 1.000 em contribuição. Como esses servidores estão indo para o regime geral, então você vai mandar esse dinheiro para o INSS. Então faz o reconhecimento da obrigação, olha só, registra VPD de compensação financeira entre o regime geral e o RPPS e reconhece o passivo de obrigações com a União. Então faz o reconhecimento da dívida de 1.000. Depois, o RPPS reconhece o crédito a receber da União no valor de 700, porque a União tem que mandar esse dinheiro. E aí reconhece um crédito a receber e uma VPA de compensação financeira entre o regime. Então, reconhece a obrigação de pagar, reconhece o direito de receber, pelos valores brutos, tá vendo? 3. Compensação, ou seja, aqui, ó, um encontro de contas e realização da transferência financeira. Olha aqui, ó. Aí faz um encontro de contas, então debita passivo com ativo, e no caso aqui, vai fazer pelo menor valor, naturalmente. Então, você tinha uma obrigação de 1.000, registrou ela pelo bruto, presta atenção. E um direito de 700. Aí faz uma compensação entre as contas, ó, no próprio RPPS. Aí debita o passivo e credita a conta ali do ativo, de créditos. De forma que lá no passivo vai ficar o valor líquido de 300. Lá no passivo. E o crédito a receber vai zerar. Isso aqui patrimonialmente, né? Ó, isso aqui é o lançamento patrimonial, reconhecimento da dívida, reconhecimento do crédito a receber e a compensação patrimonial das contas. Agora, orçamentariamente, como é que vai fazer o registro? O empenho pelo valor bruto, com exceção do lançamento patrimonial, que vai fazer o empenho pelo valor bruto. O empenho que acompanha o valor que seria pago. Então, faz o empenho de R$ 1.000 na despesa 33,90,86. Depois, lançamento, olha aqui, ó, o lançamento patrimonial de troca do atributo de P para F apenas pelo valor líquido que ficou lá no passivo. Por quê? O restante aqui, os 700, já teve a movimentação. Então, aqui vai fazer só da diferença. Naturalmente, porque só falta esse valor aqui para virar financeiro. Faz o lançamento orçamentário como crédito empenhado em liquidação, no valor dos R$ 1.000, no valor bruto, e a DDR de R$ 1.000, para comprometer o valor do empenho, lá na DDR. Depois a liquidação, o lançamento orçamentário da liquidação, como crédito liquidado a pagar, e o lançamento da DDR, comprometida por liquidação. Depois no pagamento, ó. No pagamento, patrimonialmente, faz a baixa apenas dos 300. Ó. Patrimonialmente, faz abaixo o pagamento de 300. Porque financeiramente, esse foi o valor líquido que foi transferido para a União. 300, que é o valor líquido. Mas os registros ali, a gente fez pelo bruto, viu? O patrimonial, o crédito, o empenho está pelo bruto, só o pagamento, para acompanhar o financeiro, o pagamento vai ser pelo valor líquido, de 300. E os lançamentos orçamentários de pagamento e de DDR utilizada vão acompanhar o valor bruto do empenho. Agora, para poder fechar, né, esse pagamento de 300, esse pagamento líquido, vai fazer o reconhecimento da receita orçamentária. Na prática eu nunca fiz esse lançamento, porque eu nunca escriturei contas do RPPS. Já fechei balanço de RPPS, mas não cheguei a escriturar as contas do RPPS. Mas aqui, provavelmente, na prática, você faria um empenho com uma retenção orçamentária. Aí faz o empenho, informa a retenção orçamentária na conta, na ficha aqui, ó, da compensação. E aí, provavelmente, você já consegue fazer esse movimento, entendeu?
Faz o empenho com retenção orçamentária. Faz o empenho pelo bruto e faz a retenção orçamentária da receita. E aí você já vai conseguir dar esse efeito aí no sistema. Mas olha só, para finalizar o exemplo, lança a receita dos 700. É como se você tivesse mandado os 1.000, recebido os 700. Só que você faz, né, a operação financeira pelo líquido e só registra orçamentariamente pelos valores brutos. Né? Lá no regime geral, lá no RGPS. Até aqui ficou claro, turma? Vocês compreenderam? Compreenderam o lançamento aqui? O valor bruto, a receita, a jogada que faz ali das compensações para dar o valor líquido. Depois você comenta aí se compreendeu, se ficou claro. Mas eu imagino que sim. Vamos lá para o RGPS. Lá no RGPS, como é que vai ficar o registro lá? Porque isso aqui tudo foi só o registro no RPPS, no município. Aqui vai ser no RGPS. Lá no regime geral, reconhecimento pelo RGPS do crédito, aqui vai ser o contrário. Vai reconhecer primeiro o crédito pelo valor bruto e a VPA. Vai reconhecer a obrigação, ó, de pagar. Aqui é o contrário do que fez no RPPS, que vai acontecer de forma contrária. Então, registrou o crédito de 1.000 e a obrigação de 700. Faz o encontro de contas, olha só, para dar o valor líquido lá no crédito a receber. Então, aqui está fazendo o contrário, mas a mesma lógica, na mesma sistemática. Isso aqui patrimonialmente. Aqui, ó, aqui fechou a parte patrimonial. O crédito, a obrigação e o encontro de contas. Aí aqui vai começar já o lançamento da receita orçamentária. Ali não faltou aqui, né? Faltou sinalizar aqui que esses aqui são os lançamentos da receita, mas dá para entender. Aqui, esse conjunto é o lançamento da receita orçamentária. Então, vai fazer a receita orçamentária pelo valor bruto de R$1.000. Ó, receita a realizar, receita realizada, o valor bruto. E a disponibilidade no valor bruto. Só que financeiramente, lá no patrimonial, vai fazer só os R$300 que foi efetivamente recebido. Esse aqui lá para a União já é mais difícil de fazer. Tem sistema que nem é preparado para fazer isso aqui, para deixar você fazer um registro patrimonial com um valor diferente do orçamentário. Tem sistema que nem deixa fazer isso. A maioria não deixa fazer isso aqui, ó. Você não consegue fazer. Eu lembro de balanços que eu fechei já de RPPS, que quando acontecia situações assim, só a gente que era do sistema conseguia fazer, porque você tinha que fazer uma gambiarra no sistema para você lançar a receita e no lançamento da receita não disparar os lançamentos patrimoniais, disparar só os orçamentários e os de controle. E aí o patrimonial fazia na mão, mas o cliente não conseguia fazer isso aqui. Nos sistemas que eu trabalhei, os sistemas não tinham como fazer esses movimentos. Quando acontecia isso aqui, a gente tinha que fazer na mão. Aí tinha que ir lá, a gente, né? Entrar no banco, programar lá, desprogramar as travas do sistema e tal, daí conseguia fazer. Os clientes não conseguiam fazer isso aqui. Hoje eu já não sei, né? Já faz anos que eu saí, talvez já tenham evoluído para isso. Mas não conseguia fazer isso aqui, ó. Então, esse aqui já é mais complicado. Aqui em cima, no RPPS, é mais tranquilo para fazer, porque você faz o empenho, forma nele uma retenção, você consegue fazer esse movimento aqui. Muito embora, talvez, esse encontro de contas aqui não são lançamentos simples de fazer via sistema, tá? Dá para entender a lógica, né? A gente é contador e entende a lógica, mas não é uma coisa que no sistema você consegue fazer de forma muito simples, não. Esse aqui mesmo, ó, já falei, vou repetir. Isso aqui talvez vocês não consigam fazer. Ainda bem. Se for o contrário, se a compensação for ao contrário, para o RPPS, vai ser difícil de fazer. Mas, enfim, ó, faz aqui o lançamento orçamentário da receita pelo bruto, dá a entrada no banco aqui pelo líquido, que é o que foi recebido.
Depois o empenho. O empenho faz no valor bruto. Então, aqui o empenho do regime geral para o regime próprio. Faz o empenho de 700, na despesa 33,90,86. O lançamento do empenho como em liquidação e a disponibilidade comprometida por empenho. Faz a liquidação, lançamento orçamentário, lançamento da DDR comprometida por liquidação. E no pagamento faz só o registro orçamentário e a DDR. Doido, hein? Doido. É. Se aconteceu o contrário no município para o RPPS, provavelmente o que teria que fazer é lançar a receita de R$1.000 e deixar entrar os R$1.000 no banco e fazer um empenho de 700 e deixar os 700 sair do banco. Aí não daria talvez para fazer pelo valor líquido. Né? Aí vai depender muito do sistema, de sistema para sistema. Aí tem que entender como é que o sistema trabalha, que opções que ele dá. Mas aqui, provavelmente, se acontecesse o contrário, teria que lançar a receita bruta, deixar o dinheiro entrar no banco tudo e depois fazer a baixa. E aí a diferença de um pelo outro daria certo. Também fica fácil de fazer e funciona. É isso aí. Acabamos, hein, o RPPS. Olha que beleza. Amanhã já começa a dívida ativa. Acabou. Acabou a parte da RPPS. Essa parte da RPPS foi meio tensa, hein? Se bem que no final até que fluiu mais, né? Aquele comecinho da leitura estava bem complicado. Aquele começo da parte que era mais teórica ali, né? Dos conceitos, enfim, das leis da RPPS. Aquela parte inicial foi mais tensa. Essa parte aqui já melhorou. Ah, turma, isso aí. 436 já. Acabando, hein? Nossa, hoje já tava batendo uma angústia já, porque tá chegando a reta final da leitura do manual e já começou a bater uma angústia já, porque tá quase acabando. O que vocês sentem quando você pensa que tá acabando já a leitura do MCASP? Comenta para mim o que vocês pensam disso. Tá acabando já. Falta pouco, hein? E essa parte final que falta, tem muita estrutura de demonstrativo. Eu lembro que tem umas partes que a gente vai passar rápido, porque é estrutura, assim, sabe, de demonstração. Então, ocupa muita parte das páginas, vai acabar rápido. Comenta para mim aí o que vocês sentem quando vê aí que tá acabando já. Falta pouquinho do manual para ler. Quando vocês comentam para mim, no feedback, a gente vai